Vocês conseguiram. De 63, 64. Ou Deve ser 61, é 61. 61, né? Não, esse é 63. Voltamos então com um debate socialista, a voz rebelde da sua Rádio Legalidade de Porto Alegre. Hoje estamos aqui na presença do companheiro Wendel Pinheiro. Até a gente estava comentando sobre esse fundo onde vocês conseguiram caçar essa voz do Bourbon. Essa voz, ela foi. A gente pegou uma gravação dele. Vou botar de novo já. Bota aí, bota aí. Tá. É que rádio, o golpe se É verdade que ele tentou exatamente um mês. esse discurso dele. Como eu diria no Rio de Janeiro, pica da galáxia. Das divergências ideológicas com a cúpula nacional. Tem divergência. É simples, a direção nacional do partido tem uma tese, Sim. tem um documento. Nas capitais e nos grandes centros, o PDT não tem que estar junto ao PSDB. Nem com a direita. Nem com a direita. Só que, infelizmente, nós temos um... Câmara de Vereadores não... Nada nada disso. tiver- Ele, como presidente do metropolitano, devia estar público, então, onde está a divergência para a gente aqui. Como é que ele está sabendo? É aquela questão que a gente acabou de comentar. A diferença entre o cartão e a base militante. Mas é justamente, por exemplo, essas questões têm que ser discutidas em fóruns do partido, né? Exatamente. Até mesmo para debater, olha, sou contra, não tenho Ela tá saindo. dirigente. É Pior. Isso dói. E deveria ser um exemplo de... A gente fica pendurado Coerência. ali. Sim. É complicado, mas isso tudo serve de aprendizado para nós, tudo é uma lição. Wendel, aproveitando que tu tá aqui, esse mês a gente tem o aniversário da JS, né, João? dia 15 agora. Dia É pra 15. lutar, é pra vencer. É juventude, isso aí. 36 anos. E tu, junto ao companheiro Everton Gomes, presidente, Grande irmão Everton Gomes, a quem eu nacional, devo não. a minha filiação a ele. O nosso... Ele é o culpado? Agora ele diz que é reformista agora, É. né? O e-mail dele, quando eu entrei na JS 2000, era everton.comuna@bol.com.br. Agora ele é reformista, no máximo reformista radical. mas tu não sei se já escreveu, já terminou? Já terminei, já terminamos, já estamos dependendo apenas do nosso querido Luiz Hertal, que ele é o dono da NIT Press. Já está pronto, vai ser lançado agora no 16º Congresso Nacional da Juventude. É um livro que já deu 500 páginas, 502 páginas. Bah. E que a gente faz um levantamento inédito da história de uma juventude partidária. O máximo que você tem são estudos só sobre a entidade única, ou UBS, isolados como tese de doutorado, dissertação de mestrado, mas de organização de juventude partidária não existe. E nós podemos ter a alegria, eu falo com uma alegria coletiva, que nós, organização, PDT e principalmente a JS, somos a primeira organização que tem o levantamento de dados desde a Ala Moça. Neste computador aqui... Eu agradeço muito a você. Tem várias entrevistas Eu agradeço aqui, muito, aqui. agradeço muito a você, Joãozinho. Pô, lá na sala, queria- a gente descobrindo documentos Você ficou trancado lá na sala? não, que eu fiquei trancado do partido, que teve até tocando sirene, o coitado do Laúde, revoltado comigo, o Rubens de Laúde. Mas não ficou Um trancado grande com o João abraço. na sala, né? Não, eu me lembro que chegaram os companheiros aqui do Rio Grande do Sul, Wendel, você conseguiu o fato de ser o primeiro por amor ao partido a ficar preso no partido. Mas teve um outro aí que Teve ficou outro. também. Teve. É um grande amigo teu, inclusive. Quem? Confia. Teve um outro que ficou aí também preso. Sim. Mas eu vou querer um livro desse assinado por ti, ué. Que bom. 16º É Congresso. R$50 o valor do livro. É, o valor de venda. E vale a pena. Eu encomendei 2 lá naquela listinha lá. Olha, vale a pena. Foi difícil. Que foi a dissertação de mestrado do O Everton tá vendo esse programa agora, será? Eu acredito que Então, tá assim, vendo, ó, né? eu emprestei pra ele. Sim. Eu fiz uma doação pra ele de um livro preto que dá com a história que contava a história da Fez criação. doação, Eu me lembro que eu Não, cheguei a não, ler. Eu não tô cobrando nada, eu não tô cobrando esse livro. Ah, tá. Eu doei pra ele um livro pra pesquisa dele, da criação da Alamos, Isso. que contava lá ao lançamento do Brizola, candidato a governador, um livro Ah, preto. boa cidade trabalhista. Da vontade de trabalhar, isso. 57. 57, Segundo congresso. isso, segundo congresso. E aí eu dei pra ele um livro preto, com letras douradas, Sim. e nós fomos surrupiados do nosso original, e eu queria ver, ele já me prometeu uma cópia daquele livro. Tá, então o Então, desafio eu chegar cobra no dele de livro. novo. Vou cobrar, sim. É um documento muito importante porque foi ali que tinham quadros como Romeu Barlesi, Matheus Schmidt, Sereno que era um Chese. jovem, Sereno Chese, o próprio Pedro Simões, José naquele Fidelis momento. Ramos.
o Pedro Simon Pasme, se eu não me engano, foi ali que ele estava próximo de estar seduzido no canto da sereia do Loureiro Silva, que levou uma chapuletada no Brizola. O Simon, diga de passagem, nesse congresso que foi em Carazinho, em 23, 24, 25 de agosto de 57, Isso. A bancada de Caxias do Sul e a região da Serra foi contra o lançamento do Brizola candidato ao governo do estado. Exatamente. Exatamente. Tá lá no livro, lá. Não, exatamente. Lembrando que o Simon naquele momento era diretor da Uni, eu acho que ali ele queria ser o que não podia ser, né? E que nunca conseguiu ser. E que nunca conseguiu ser. A visão que eu tenho, eu posso até estar enganado. Foi um grande senador. Um grande senador, mas política, mas a avaliação que eu tenho no processo histórico, ele queria ser um Brizolinha, mas não conseguiu. É essa a visão que eu tenho. Ele queria ser o cara, o capão do PTB. Na ausência de Brizola. Ele é o capinha. Lá no Supremo tem os capa preta e os capinhos. Os capinhos são os acessórios ali. Exatamente. Quando ele via que não conseguia, daí ele deu um golpe no... Exatamente. E a gente tem uma formação tão interessante da Ala Moça, porque era o seguinte, você tinha o grupo do PCB, que tinha uma concepção clara do marxismo-leninismo e tal, você tinha o outro lado dos punhos de renda, que eram os jovens ligados ao UDN. Grande Alvarez. Opa, tudo bom, meu querido? E, por outro lado, você tinha um grupo de jovens que gostavam da experiência do Vargas, mas não se viu representados em uma organização política. E aí eles aproveitam o movimento queremista. Aqui em Porto Alegre, se não me engano, a sede do PTB era aqui próximo da Praça Parobé. Era na Jerônimo Coelho. Isso, tá. E aí, a partir desse processo, esses jovens começam a se organizarem e junto, todos os jovens, alguns do Grêmio do Colégio Julião de Castilhos. Foi o Brizola que criou. Né, mais o pessoal da URGS. Mas ele já ajudou a criar, mas na formação exatamente, ali da Nominata, eles... exatamente. Aí o Brizola tomaria a condição de presidente dessa ala moça. E aí depois você começa a ter inserção dos quadros do USB, como o jovem Antônio de Pádua, Ferreira da Silva. Eu ainda tive o prazer de conhecê-lo antes dele morrer. E assim sucessivamente. Ele tem entrevista aqui dentro, tem as cópias das entrevistas. Exatamente. E você começa a ter esse processo. E a questão é a seguinte... E foi numa reunião da Ala Moça que o Brizola conheceu a Dona Neuza. Exatamente, foi em 40. Foi quando fizeram o livro, chamar o livro de presença ali, a passagem da presença. Exatamente. Exatamente. Seria numa dessas reuniões da Ala Moça que o Brizola não conseguiria reemplacar o candidato, o próprio Sereno Chese, e aí ganharia o próprio Ney Ortiz Borges. Teve até o pau comendo e tudo. Foi líder do governo João Goulart. Exatamente. Mas tá vivo ainda hoje. Mas tem muita coisa boa, Muitos quadros da Mocidade Trabalhista participariam da esquerda cristã da P e se inseririam até na Uni. O Vinícius Caldeira Branco, que foi presidente da Uni, era da Mocidade Trabalhista, né? A Ana Paula Vendramini, e tem outros quadros afins, a Vânia Bambirra com o Teotônio dos Santos, que eram teóricos da teoria da dependência, eram da Mocidade Trabalhista de Minas Gerais e atuaram depois na Colômbia. O Floriciano Paixão, ele foi da Mocidade Trabalhista. Olha, ele foi da Ala Moça, na verdade. Ele é o tio do Carlos Araújo. Interessante. Ele é o tio do Carlos Araújo. E ele foi da Mocidade da Ala Moça, depois foi da Mocidade Trabalhista e é o autor da lei do 13º salário. Isso é interessante. Muito bom. E aí você tem todo esse processo. Aí, passado o regime ditatorial, né, e você tem o processo de democratização e tudo, você tem as iniciativas isoladas do Rio Grande do Sul com Calino Pacheco, filho, de um lado, no Rio Grande, do outro você tem um conjunto de jovens, aí você tem o Alfredo Sirquis, o Antônio César do Amaral, né, um conjunto de jovens afins que começa o Julião, mas só que aí o Julião estava na Europa. Mas o filho dele estava lá. O filho dele, exatamente. E aí você tem uma necessidade de construir essa juventude. Qual era a perspectiva dessa juventude? Defender o trabalhismo, mas só que com uma nova perspectiva socialista. E a partir desses núcleos, tanto do Rio Grande do Sul como do Rio de Janeiro, né, o Rio Grande do Sul com a Associação de Estudos e Debates, né, e o Rio de Janeiro com o Centro de Mobilização do PTB, é que você vai ter esses dois polos iniciais de juventude. Só que o Rio Grande é mais antigo. É mais antigo. A Associação de Debate depois volta em 78, 79 com o Dr. Matheus Schmidt. Isso, exatamente. E essa geração é a Dilma, por exemplo. Exatamente. E a partir desse processo que você tem o encontro em Quintino, no subúrbio do Rio, né, no Colégio João Lira Filho. Em 81. 14 e 15 de fevereiro de 81. E o que nortearia definitivamente a eleição do Anacleto Julião seria a discussão da pauta sobre a liberação das drogas e a defesa ou não do Sindicato Solidariedade, né, que estava no processo da Polônia, onde Lech Wałęsa iria ter o caráter de comandar o país. Só que os setores à esquerda, da qual apoiaria o Anacleto, defendiam o seguinte:
que a pauta não era a legalização das drogas, que era uma pauta que não tinha nada a ver com a afirmação da nacionalidade, da visão progressista desses jovens. Era necessário defender a redemocratização do país pela esquerda. Então era necessário que a juventude se afirmasse nesse processo, onde ele seria o PDT do futuro. É que, na verdade, para pensar numa pauta, não é uma pauta importante, mas para a época era muito avançada. Muito avançada. E muito moderna. Exatamente. É porque vale lembrar que os sikis tinham experiência da social-democracia europeia, né? Que já debatiam, né? E, por outro lado, você tinha os movimentos de libertação nacional, como o movimento sandinista, o Tupac Amaro, lá do Uruguai. Tupamaros, lá do Uruguai. E, somado a esses movimentos, você tinha um discurso claro terceiro-mundista, e foi, inclusive, o foco dos primeiros anos da JS. Seriam dessas agendas que sairia o nome do Anacleto Julião no lugar de Alfredo Sirquis. E graças a Deus que os jovens votaram pelo Julião. Hoje o que tal, Anacleto? João, Tem a outra pauta tá contigo agora, porque eu quero Pauta saber... quente. Não, mas tem outra pauta aí. Acho que é importante falar primeiro do Darcy. Então, Tá vendo? começa aí falando, Darcy. Não, fala tu, tô vendo a pauta aqui. Essa semana é a semana do professor Darcy Ribeiro, dia 17 agora, acho que é de 17, né? 20 anos. Vai completar 20 anos da morte do professor Darcy Ribeiro. Eu vi aqui num dos grupos da Juventude Nacional, não tô achando aqui agora. Em outubro, se eu não me engano, é 95 anos de Darcy Darcy Ribeiro. Porque era no mesmo ano do Brizola Nascimento. Mesmo ano. O pessoal lançou um documento e um material do professor Darcy Ribeiro, eu tô tentando achar aqui enquanto isso. Sim. Mas o Darcy, Fábio, eu acho que ele, quando voltou pro Brasil nos anos 80, na reconstrução do PDT, eu acho que ele foi, junto com o Brizola, as principais pessoas na reorganização do PDT. Com na organização. certeza. Eu acho que são eles os dois, as principais. Eu não só falo abertamente, não sou um admirador do Alberto Pasqualini. Né? Eu acho que o Alberto Pasqualini ficou muito passado. Eu acho que o Darcy, para o atual contexto mundial, ele é muito mais avançado que o Alberto Pasqualini. Com certeza. Entendeu? Óbvio, né? Inclusive Mais atualizado. Mais utópico até, no ponto de vista... Exatamente. Né? O que o Alberto Pasqualini era aquela concepção do trabalhismo britânico clássico, né, do Harold Lasky, de outros quadros, da doutrina social da igreja, do renovar o 40º ano, que é a doutrina social bem mais ao centro, democracia cristã, e mais a visão da intervenção do Estado da economia no estilo keynesiano. Só que tanto o Brizola quanto o Jango avançaram pela esquerda. Verdade. E foi por isso, que eles caíram. E por isso que eles caíram, e por isso que o Darcy saiu do PCdoB e veio pro PTB. Exatamente. Não, a ala pasqualinista, vamos dizer assim, do... É porque se você aplica a política do Pasqualini clara, não tem outra questão. Numa sociedade capitalista, você ou opta pela classe dominante ou pelo proletariado. Não tem como. Você ou é pelo povão ou pelas elites. E você aplicando a política do Pasqualini, não tem essa de conciliação de classes. Uma hora você vai ter que optar. E o Jango optou pelo povão. A ala pasqualista do partido, ela saiu junto com o Fernando Ferrari. Com o Fernando Ferrari. E demonstrou que foi um fracasso. Foi um fracasso. Tanto que não durou tanto. Acabou logo, um pouco antes da ditadura, quando teve bipartidarismo, já não tinha expressão nenhuma. O PTR a nível nacional. É verdade. Mas o desafio é justamente aquilo que o próprio Darcy Ribeiro preconizava já nos tempos, quando o reitor da UNB, em pleno governo Jango, né, onde ele seria o primeiro reitor da UNB, era de uma universidade que desse, além de uma formação humanística, que tivesse uma visão clara de soberania nacional. A partir, por exemplo, esses estudantes, por exemplo, que começassem a faculdade, primeiro, segundo ano, teriam uma formação geral. Fosse um engenheiro, um filósofo, um médico, teria que ter conhecimento das áreas humanas, da área de matemática, ciências e tal, para você ter um cidadão capaz de ter a consciência de que ele é partícipe de um processo de construção de soberania nacional e de independência nacional. Né? Independente do curso que tu for. Exatamente. Muitas vezes até o problema que nós temos, e eu falo assim, de partido de informação política, é decorrente da sociedade brasileira. Quantos que realmente leem? Vocês veem a pesquisa do Retrato da Leitura do Brasil, que é uma pesquisa que eu recomendo que vocês tirem um dia aqui da rádio, que vocês possam comentar, que o nível de leitura do povo brasileiro, e isso até quem tem ensino superior, é considerado leitor quem lê pelo menos nos 3 últimos meses um livro inteiro ou parte do livro inteiro. Não chega nem metade. Eu fiz uma brincadeira. Imagina como você vai formar politicamente o Darcy. Eu postei no meu Facebook uma brincadeira
E pouca gente não compreendeu. Eu postei o seguinte: várias lojas foram saqueadas no Espírito Santo. É verdade. Né? E nenhuma foi biblioteca. Nenhuma foi biblioteca, nem livraria. Nem livraria, exatamente. Biblioteca, livraria, O consumo tá nessas coisas assim, celular, computador. Não sei se é pra rir ou se é pra chorar, né? Bah, queria que uma livraria fosse saqueada lá, roubasse os livros. Lá. Parada aí, eu quero manifestar. O lugar mais seguro é a biblioteca. Você esconde lá que não te roubar. Exatamente. E com essa formação humanista totalizante, você somaria com a visão de uma escola democrática popular, onde você formaria futuros cidadãos cônscios do seu papel e com a função de emancipar o país. Né? Só que esse projeto foi abortado. Talvez seja esse um dos caminhos, Eu tenho aqui, o Wendel, aproveitando que está aqui, aproveitando que o professor Augusto foi meu professor, foi ele que apresentou para mim a LDB. Que bom. Nem Darcy Ribeiro. É verdade. E eu acho que essa retomada da consciência das pessoas, do quão importante foi o papel intelectual do Darcy Ribeiro, ela passa muitas vezes pela faculdade, professor Leão. Claro. Porque o Darcy Ribeiro ele não existe na faculdade. É verdade. Tem um livro do Giba, conhece? Claro, Giba, o grande Gilberto Mas o Giba é a exceção, né? Diz assim, Darcy Ribeiro, a criminalidade acadêmica. Sim. Eu tenho um livro lá em casa, um baita livro, que ele fala da criminalidade que as academias, ou as academias, né, fazem com o Darcy, negando em dizer quem foi o Darcy. Claro. Então, a criminalidade acadêmica. E o pior, eu tenho livro. Tá aqui, professor. Eu tenho dois livros. Pior, tem setores intelectuais trotiquistas na academia que dominam, que satanizam a LDB, mas estamos agora com a reforma do ensino médio da direita, pelo Pedro Chaves do PSC do Mato Grosso, do Sul, que é um lixo. Você flexibiliza história e geografia, colocando como não obrigatório. Se não fosse a esquerda, estaria o fim de filosofia e sociologia, só foi uma pressãozinha da esquerda para pelo menos manter esse processo. Quer dizer, tu imagina esse caráter deletério no processo da educação. Isso no ensino médio. E Darcy Ribeiro com certeza rechaçaria esse tipo de visão da educação. O Darcy junto com o Anísio, em 51, 52, eles formaram uma corrente contra a Igreja Católica na época, porque a Igreja Católica queria privatizar as escolas públicas no Brasil. E foi até a discussão da LDB de 61, que foi até antes, ele com o Fernando Azevedo, muito bem colocado. E que o Lacerda defendia, liberdade de ensino, só que liberdade de ensino com o Estado bancando o colégio privado. Aqui pra Moá, meu irmão, pra cima de Moá. Volta e meia com outra roupagem, está voltando essas ideias. Está voltando essas ideias. Ou em parte, se não está no todo, em parte. E sabe que eu fico impressionado com a esquerda de hoje, inclusive até dentro do partido, eu faço essa crítica fraternal, eles querem que a gente reformule as nossas ideias. Mas a direita não reformula as suas ideias. Exatamente. Entendeu? As ideias da direita são mais antigas do que a própria esquerda. O liberalismo é mais antigo que o marxismo, mais antigo que o trabalhismo, mais antigo que o reformismo. E, no entanto, quem tem que fazer concessão muitas vezes para uma agendinha pós-moderna, liberal, é a esquerda. Enquanto eles, com o liberalismo agressivo, com o darwinismo social, onde se eu for melhor, mais preparado, eu posso estar garantido no mundo do trabalho, ou posso suceder na meritocracia, mas de que adianta falar? Não, todo mundo começa no patamar igual, né? Que é a igualdade formal do liberalismo. Mas de que adianta na ordem social capitalismo? Se um cara que diz que está começando no meu patamar tem acesso à leitura, tem acesso à informação, acesso à comunicação, e o outro não tem nem acesso precário ao saneamento básico. Então, são questões que têm que ser debatidas. Tratando de forma teoricamente igual, eles são desiguais socialmente. Exatamente. Aí pior, não. Aí tu imagina eu flexibilizar, porque estamos na era da pós-modernidade. Eu posso dialogar conceitos, mas não posso largar princípios. Porque princípios são atemporais. E eu vou repetir. Podem falar que eu sou anacrônico, podem falar que eu sou quadrado, mas princípios... Não, quadrado eu sei que tu não é, velho. Tu tá bem redondinho aí, entendeu? Tu tá bem redondinho aí. Não, que redondo, redondo é só escola. Não, mas é sério. Princípios são atemporais. Não adianta conceder. Aí eu até me lembro, hoje no debate, eu fraternalmente com o meu irmão Everton Gomes, não, porque a gente sabe que eu sou evangélico, mas sou evangélico. Ele fala, não, mas a gente sabe que na fé a palavra tem poder. E o que a pós-modernidade quer fazer? Desconstruir a palavra, os conceitos. E conceitos não podem... Análise do discurso que eles querem desconstruir. Eles querem desconstruir conceitos para quê? Por que eu vou... é porque eu quero ser moderninho e não ser criticado. Não! Quando você coloca já um conceito político, quando você abraça uma tese política,
pode ter certeza, você vai ser criticado de um lado ou do outro. O que vale é você manter os seus tem uma princípios. posição. Né? É claro que os princípios você pode dialogar. Olha, está tendo uma ascensão, vamos supor, do fenômeno dos neopentecostais e pentecostais. Como é que a gente vai alcançar esse eleitorado com o nosso discurso? A gente tem que dialogar, mas sem deixar o nosso princípio. Ah, está tendo a questão do avanço dos direitos LGBTs. Beleza, como é que a gente vai discutir sobre a nossa ótica de esquerda do trabalhismo dentro da visão de união nacional e de classe? Diferente da visão multiculturalista do PSOL, do PT, que fala, não, direitos civis e individuais, mas esquece do direito do mundo do trabalho, os direitos sociais, os direitos políticos, que na reforma política tem que, inclusive, garantir a participação desse segmento da sociedade como parte da nação. Isso eles não discutem. Mas nós temos essa discussão. Aí quer dizer, nós temos que abraçar essa agenda pós-moderna? Não, nós temos valores, temos princípios. Apenas a gente tem que fazer essa releitura. Mas o problema é que é muito fácil você ir no modismo do que você assumir princípios, ainda que pague um preço. E além do Darcy antropólogo, intelectual, político, educador, nós temos também o Darcy indigenista, né? Exatamente. Um cara que veio da escola lá do Cândido Rondon. O Rondon, que era um positivista ferrenho. O Marechal Rondon grande. Começou como oposição. Projeto Rondon, existe até o Projeto Rondon até hoje. Começou como oposição ao Getúlio lá nos anos 30, mas depois acabou ingressando para dentro da lógica do governo Getúlio. E o Darcy, se eu não me engano, ele ajudou a tombar como patrimônio material da humanidade mais de não sei quantos quilômetros de Mata Atlântica, lá entre São Paulo e Rio de Janeiro. Sim. Fundou o Museu do Índio, que foi destruído lá no Rio de Janeiro. Quase destruído, quase destruído. Manteve-se, ficou lá intacto na porta. Queriam destruir para transformar e a Fundação Getúlio, desculpa, a Fundação Darcy Ribeiro no Rio, tem lá uma oca. É uma oca lá na fundação. Sim, a importância do Darcy também é indigenista, né? Exatamente, dentro do processo de nação, os índios fazem parte muito fundamental. Até porque eles estavam no Brasil e fomos, infelizmente, por conta dessa colonização bastante predatória, nós fizemos praticamente o processo de genocídio do povo indígena. Eles precisam de uma reparação muito grande. E eu queria deixar aqui registrado para, se os ouvintes, web ouvintes estiverem escutando, deixar 2 livros para o pessoal procurar e atrás desse Ribeiro. Um é o Povo Brasileiro. Obrigatório. É a Bíblia do Brasil. A Bíblia de todo trabalhista para entender Darcy, né? É um livro fenomenal. O Darcy pega lá desde a época dos índios, como é que foi o governo Vargas, como é que ele enxerga o governo Vargas, que é muito interessante. Trazer essa leitura dele, que muitos companheiros, infelizmente, acham que não leem. Né? E o outro livro, que é um livro um pouco mais difícil de encontrar, mas deve ter algum sebo, que é Aos Trancos e Barrancos. Como o Brasil deu no que deu. Ele pega ano por ano, assim, não sei se o Wendel já não, isso é muito interessante. Ele pega ano por ano, desde lá do início do século, né, 1900, 1901, 1902, e bota ali algumas características do ano. E no ano de 22 ele bota, né, o ano do Darcy. O ano do Darcy. Que é o ano que ele nasceu, né? Justamente da Semana da Arte Moderna, a criação do PCD. A formação do PCD, exatamente. Semana da Arte Moderna. Ele coloca o ano de 59 como o ano do Brizola. Né? É verdade que aí quando ele se torna governador, começa a dar um boom, né? E eu sugiro, Fábio, para quem não gosta de ler, mas tem lá na TV Brasil, no site da TV Brasil, lá o Brasil de Darcy Ribeiro. Um documentário, né? São 12 episódios, 12 ou 11 episódios. E tem lá o Brasil que queremos, uma pátria educadora. É bacana, são 45 minutos cada episódio. Pátria educadora? Não, uma pátria, o Brasil... Eu vejo aqui certinho o nome, não me lembro. Pátria educadora é um slogan de um governo. De um governo que tu gosta. É construindo uma nação, desculpa. Construindo uma nação que daí começa ali nos moldes da educação junto com o Anísio Teixeira. Mas aí eu comecei Meios de Março, que daí fala lá do golpe de 64. Eu vou ler ali umas artes que eu em breve vou postar ali na página da Fundação sobre o Darcy Ribeiro, com algumas frases. É tu que cria aquelas artes. Claro, alguém tem que fazer o trabalho sujo, Meio meia boca, assim. Alguém tem que fazer o trabalho ali. É verdade, melhor. Aí eu vou compartilhar ali o pessoal, pra ter mais ou menos uma ideia. Umas artes meio facão, assim. Não, são artes importantes pra formação política. Exatamente. Tem ali algumas frases pinceladas do Darcy Ribeiro, mas que expressam um pouco do pensamento dele, né? A gente não pode publicar um livro inteiro, ainda mais nesse meio que é o Facebook, é muito ágil, muito rápido. Mas tá aí, né, a nossa homenagem ao Darcy Ribeiro, que é um intelectual que não é valorizado na academia, por incrível que pareça. Exatamente. Né? E ainda quando eu acho que a nossa academia é muito colonizada. Eu também acho. É o que o Darcy Ribeiro falava. Exatamente. E você, às vezes, tem grandes pensadores vindo das universidades, vindo da base, do ensino de graduação, para mestrado e tal. E o que muitos desses professores querem? Como esses professores foram podados, querem podar as novas gerações. Eu acho que falta esse processo. A Vânia Bambirra, que foi uma baita intelectual. Quase na vista.
Quase E é não uma é. super referência. São 7 episódios. 7, né? 7 episódios? São aqui, ó, os Idos de Março, A Construção da Nação, Paraíso Perdido, A Coragem da Alegria, que é muito bala, que ele fala de um fórum de juventude no Rio de Janeiro, um debate que tem no secretariado, o secretariado do Brizola, porque é muito bacana, tem uma passagem assim, que o Darcy diz, não, a gente sempre fazia aqui um festival da juventude e tal, para discutir política, ter música cultural e tudo. Aí o Brizola, mas não tem dinheiro, o Estado tá quebrado. Não, mas reúne lá teu secretariado lá e tal. E aí o Darcy dá um discurso lá para todo mundo lá, pois é, mas não tem isso, não tem aquilo, e o Brizola se apaixonou pela ideia. E o Brizola se levantou como governador e disse, então tá, muito bem, amanhã nós vamos começar a procurar para executar o Festival da Juventude do Rio de Janeiro. Sim. Vamos dar um jeito, não tem aí, vai te vida. Ter secretário para quê? Para resolver problema ou para me trazer problema? É verdade. Verdade. Mas Havemos de Amanhecer e A Coragem na Alegria, e é isso aí. São esses episódios. Mas o Darcy Ribeiro aí é um grande... Coragem e Alegria, que a gente precisa muito hoje, né? Quando se fala na LDB do Darcy Ribeiro, muitas vezes se coloca só as coisas que foram implementadas de forma ruim na LDB. E ainda mais que a LDB... Que não é o projeto original do Darcy. Exatamente. As coisas foram colocadas no período neoliberal, de corte do orçamento. Mas por isso, ele teve que fazer umas ginásticas, até para colocar algumas coisas assim na LDB. Foi ele, porque se você analisa bem o período de controle que tinha em cima... O governo Fernando Cardoso, né? Exatamente. Ele conseguiu, né? Esse cara teve que ceder. Chega até a ser uma desonestidade intelectual falar mal do Darcy em plena era neoliberal. Exato. Foi isso que aconteceu. Mas ele se manteve, ele conseguiu ainda deixar aquela estrutura. Alguma coisa ele deixou ali. Mas muito... O problema é construir os novos educadores trabalhistas, né? Aí é uma construção. O primeiro é construir os novos educadores, que tá difícil, né? É difícil. Não vai ter. Porque é uma construção de hegemonia ideológica. Aí você falando em novos educadores, nova formação, etc., é o grande desânimo que eu sinto. Muito ceticismo. Eu estou, me parece, numa situação de estar apagando a luz. Né? Semana que vem vamos trazer mais coisas sobre o Darcy Ribeiro, mas agora eu quero que tu fale, João, numa pauta que eu acho de extrema importância. Do nosso companheiro Marcelo? Pauta quente, pauta Marcelo? Não, é uma pauta da RBS. Sim, mas foi o companheiro Marcelo que me mandou. Da RBS. Essa aí eu vou ficar mais aprendendo, escutando e colocando à disposição. Vou achar que a agenda aqui... Sobre a questão da RBS e o alcoolismo. Peraí, deixa eu mandar aqui o texto aqui, deixa eu só procurar aqui. A mardita bomba enviada pelo companheiro Marcelo Bisonho, lá de Santa Maria. Foi vereador lá pelo PDT, foi presidente da Juventude. Estadual e... Vamos embora pro bar, beber, cair. Descobriram o talento da rádio. Tem uma trilha sonora agora na rádio. Pra cada assunto uma trilha, né? Eu sugiro, Wendel, que toda semana tu mande um áudio sim, cantando pra nós. Você tá certo. Aqui, ó. Vou ler aqui, ele me mandou um textinho. Engraçado, RBS tratando de bebidas alcoólicas para menores agora. Concordo com as ações de prevenção em defesa da vida. Só deixo um questionamento. Semana passada teve o Planeta Atlântida. Não seria também um excelente momento para coibir o consumo de álcool e direção perigosa nas praias do litoral norte? Detalhe, o Planeta Atlântida é financiado por uma empresa, Skin Cariol. Nova Skin, não sei como é que é. Ou seja, em nome do mercado, em nome do mercado incentivo, e fazem a propaganda e depois hipocritamente querem coibir. Muito a ser vergonha. Mas quem fez esse comentário aí foi o próprio Marcelo Bisonho. Isso. Sugiro que todos verifiquem os boletins de ocorrência nos hospitais de Capão da Canoa, Xangri-Lá e Atlântida. Muito bom. Somente nos dias do planeta, também os boletins de ocorrência nesses dias do planeta, a Brigada Militar e a Polícia Rodoviária Estadual. Isso a RBS não debate, não divulga. Isso é o sistema e nós mortais temos que respeitar o poder de comunicação. Aí eu perguntei para ele, tu chegou a verificar os boletins de ocorrência? Assim, nos hospitais, várias ocorrências de coma alcoólico e acidente com ferimentos leves e médios. Naquela região ali da... Ou seja, para investir, né, em patrocínio, eles são campeões. Só que aí depois sobrecarrega o próprio Estado, porque aí você vai ter que... O serviço de saúde tem que atender todos que são vítimas ou de acidente derivado do alcoolismo ou de algum incidente e tal. E depois querem dizer que são os apologistas da moralidade, da boa convivência, né? Do bem-estar público, enfim. Aí você começa a ver a incompatibilidade entre os interesses de capital e o modus operandi prático, né? E eles querendo tirar o corpo fora. O engraçado é que tem
uma propaganda que é vinculada, não sei quantas vezes por dia, pela RBS TV, que é uma propaganda da Fundação Thiago Gonzaga, eu acho, Thiago Silva, que é uma fundação que foi criada para exatamente prevenir assim, né, os jovens de acidente de trânsito por causa do nível alcoólico, que as pessoas vão lá, bebem nas festas, pegam o carro, vão lá e se matam. Sim, sobrecarregam. E essa propaganda era muito interessante, porque ela traz assim, um pai de uma vítima que morreu por uma fatalidade de um acidente, dando carona para uma pessoa que chega numa festa, né? E as pessoas dizem lá, não, quando eu bebo, eu dirijo até melhor quando eu tô bêbado, não sei o quê. E no final as pessoas falam, eu tô te dando essa carona porque eu sou... A minha filha, o meu filho não teve a oportunidade que tu teve. Aí então, você gera problemas de trânsito, acidentes que prejudica, inclusive, por exemplo, as pessoas para se deslocarem para o trabalho e, querendo ou não, gera prejuízo ao Estado, porque, querendo ou não, menos de trabalho, menos contribuição do próprio imposto, ou menos produção do PIB do Estado, e, ao mesmo tempo, vidas ceifadas, ou se não, vidas que sobrecarregam de forma desnecessária a saúde. Não que a saúde não deva atender essas pessoas, tem que atender, claro, porque é pelo imposto do cidadão. Esse mesmo cidadão que sofreu acidente contribui. Mas se você pudesse evitar de forma preventiva, tais situações não aconteceriam. E tudo fruto da demagogia em nome do capital. Sim, mas é uma hipocrisia que a gente vê, esses órgãos aí, tipo, pegando o citado RBS. Se eles têm esse tipo de promoção desses eventos, de um lado, é contraditório. Ao mesmo tempo, na mesma notícia que dá a notícia, por exemplo, do pessoal se divertindo, buscar, etc., que é favorecido por causa disso. A mesma notícia dá todos os crimes que acontecem, portanto, os acidentes, assim, a mesma pessoa. É uma hipocrisia que nós vivemos numa sociedade aí, através desses meios, que, olha, é enervante de ver, porque se você faz uma relação com a outra, o tipo da mesma pessoa na hora que está lá, e o mesmo veículo que faz o anúncio de um aspecto positivo, ao mesmo tempo, aquilo lá, ele produz N número de situações negativas, né? Condenáveis. Por isso estamos a favor do fim do oligopólio midiático. Com certeza. E ainda eu queria falar disso, vocês viram agora, eu estava tentando achar a matéria aqui do Estadão, que a Marcela Temer teve um problema ali, um vazamento de... lei Carolina Dickmann, não foi amparada pela lei? Eu não sei, diz que houve... Como é que é, vazamento de áudios, mensagens trocadas ela entre o irmão que comprometem o governo, até fotos íntimas e tal. Sim. E que foi achado no computador dela, que mandou um hacker lá, mexeu. E aí a Folha de São Paulo divulgou. E os advogados da Marcela, né, da Mamá, Bela Recatada do Lar, entrou com um recurso para que a Folha de São Paulo não veiculasse e que nenhuma emissora de rádio do país, TV, pudessem divulgar, mas nós, como somos uma rádio independente, uma rádio livre, a gente tem que ir até atrás dessa notícia aí para saber o que diz, qual conteúdo que diz o... Eu recebi uma mensagem hoje no WhatsApp de um golpe que as pessoas se passam por outras pessoas com apoio de funcionários de dentro das empresas. Não, mas isso é a questão do WhatsApp. Nós estamos falando de mexer no computador dela. No computador dela? Tu acha que as imagens vão ser compartilhadas pelo WhatsApp? Mas também não teve o WhatsApp dela, que teve vazamento? Eu não sei. Teve áudios, inclusive áudios, mensagens. Inclusive o cara se fazendo como irmão da Marcela. O jurídico da Folha de São Paulo disse que se considerou como censura e diz que a Folha não vai atender o pedido da justiça. Exatamente. Mas daí é aquela coisa, será que um órgão de comunicação, por mais que tenha dando uma informação, ela tem esse direito de pegar a tua imagem no momento íntimo? Mas aí a questão, aí entra aquela discussão, liberdade de expressão, será que ela vai atingir a questão da privacidade? Mas aí depois também tem aquela questão, mas a Marcela Temer já não é a questão de uma simples cidadã, ela é uma personalidade pública, afinal ela é primeira-dama. E qual é o interesse? De prejudicar ela ou é o interesse que interessa a todo o país como informação de utilidade pública? Tem várias discussões. Não, mas ali até a justiça suspendeu a possibilidade, proibiu a divulgação e trabalhar isso publicamente na imprensa, porque estaria envolvido alguém que um assessor do próprio presidente Temer com informações em termos de nível político do governo. Não é só questão da privacidade, não.
é que quando que foi mexer numa outra dimensão que estaria lá... Talvez até mesmo talvez até mesmo a nomeação do Careca do PCC para o ministro do STF. Justiça censura a reportagem da Folha sobre extorsão a Marcelo Temer. Mas justiça estadual ou federal? Acho que uma liminar concedida pelo juiz Ilmar Castelo Branco Raposa Castelo Branco! E é raposo, viu? Olha! Isso aí, olha, os predestinados! Os predestinados! Simão, José Simão! José Simão, os predestinados. Da 21ª Vara Civil de Brasília. Entendi. Primeira instância, né? Primeira instância. Que vai cair, né? Cai. Eu acho que com tudo isso somado, a nomeação do Careca do PCC para o ministro do STF, ainda mais do Gatangorá, e você junta as peças. Ainda fora a questão das escolhas ainda, né, do próximo ministro da Justiça, será que vai ser o Eliseu Quadrilha? Aí também tem outras questões. Opa! Fabio, mas vamos partindo já para as considerações finais aqui na segunda-feira. Companheiro Wendel, muito obrigado pela presença. Sinta-se sempre à vontade aí para eu agradeço a gauchada querida, a turma da Rádio Legalidade, ao nosso irmão João Henrique Sela, que hoje teve horas que ele ficou meio que por cento. Semana que vem esse maquinário vai estar melhor. Vai estar melhor. Nosso professor, um grande abraço. Como diríamos no Rio, tamo junto e misturado. E Fábio, o professor Deon é um cara que... O professor Deon tá tem sempre que aqui conhecer. Augusto Deon. Ele é dono de um barzinho que tem aqui na Andrade Neves aqui. Na Andrade Neves. Tem lá o Deon Bar. Quer dizer que quando a galera quer dar a galera quer dar um perdido, vai lá. Toma lá um choppzinho lá. Tá certo. O meu abraço a você, Fábio, pelo convite, pela oportunidade. Eu espero estar à medida da altura quando vocês precisarem da gente comentar sobre conjuntura política nacional, estadual, internacional. Eu estou à disposição dos companheiros. Até porque aqui, querendo ou não, inclusive é um recado muito claro, Rio Grande do Sul é o berço do trabalhismo e os trabalhistas, querendo ou não, sem bairrismo nenhum, tem que ouvir muito o Rio Grande e aqui tem muito o que dizer para o Brasil. Você falou antes, sim. E depois não entendi. Eu tentei uma tese seguinte. A questão do livro, como é que é? Você disse... depois... E o livro, como é que ele vai chegar aí? Como vai chegar? Vai ser lançado o livro de autoria minha do Everton Gomes no 16º Congresso Nacional da JS, que vai acontecer dia 16. É por encomenda, professor. Por encomenda. Vai ser por encomenda. Eu encomendei 2 já. Depois divulga aí como faz para encomendar. Exatamente. Aí a gente distribui, pode até fazer um brinde, um prêmio aí para os exatamente. Eu só tenho a agradecer a vocês. Até tem uma tese seguinte. Quando o partido anda bem no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro e até no outro estado que tem uma certa tradição como o Maranhão, o partido anda bem. Nacional. Vamos marcar uma próxima visita tua aí. Beleza, mas final do mês de março eu vou estar de volta aí. Beleza. Professor Deon? Mas muito obrigado, foi um prazer conhecer o Wendel Pinheiro. O Wendel Pinheiro aí, excelente. Historiador também. Excelente, de casa, né? O papo só de historiador. Sabe que eu sou corporativista, né? Exatamente. É bom ficar ouvindo assim, essa parte mais nova, esse entusiasmo principalmente. E, por favor, não pare por aí. Não, com certeza. A formação política é fundamental. Eu desafio, assim, vamos fazer, traduzir esses conceitos maiores para aqueles que estão na parte intermediária que assumam isso. Eu estava conversando isso hoje. Se não fizermos isso, nós não vamos trazer a base junto. Exatamente. Estava conversando exatamente isso com a Rosa Camargo, que ela falava o seguinte, até sobre conceito. Poucas palavras